Durante toda essa semana meditaremos sobre oração. Oração é a dinâmica espiritual mais conhecida e praticada no mundo inteiro. Ela nos aproxima de Deus, acalma a alma e o mistério envolto em cada oração proferida faz com que o céu desça e a terra suba, e a conexão com Deus torna-se perfeita. Nossa reflexão hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60, que vai nos dizer assim: Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, tal qual Barnabé, foi um cristão exemplar que, como consequência de seu testemunho corajoso, foi preso e morto pelas autoridades judaicas. Ele é conhecido como o primeiro mártir cristão. Cristão judeu helenista de fala grega, Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para ajudar a coordenar a distribuição de alimentos para cristãos necessitados em Jerusalém. Esse registro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 6. Era o mais proeminente dos 7 e recebeu destaque por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, como o texto do capítulo 6, versículo 5 declara. Manifestou a graça e o poder de Deus em medida extraordinária, realizou feitos miraculosos e, com eficiência e destemor, evangelizou e defendeu a fé. Seu testemunho foi tão marcante que as autoridades não demoraram a prendê-lo e levá-lo ao conselho dos principais líderes judeus para ser interrogado. Quando testemunhas acusaram Estevão de falar contra o templo sagrado e a lei de Moisés, ele se defendeu diante do conselho dos líderes judeus. E quero destacar todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 53, tem essa defesa, uma defesa extraordinária, onde ele revela um amplo conhecimento dos fatos que aconteceram no Velho Testamento, e Estevão, então, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, esse homem vai mostrar o tanto que a igreja que estava sendo formada no primeiro século, o seu alto valor, o seu alto padrão espiritual, moral, e acima de tudo, eles todos queriam se parecer com Jesus, e esse testemunho é profundo, porque o testemunho de Estevão ecoa até hoje, como também o dos outros mártires, como Pedro, como João, como o próprio Barnabé, que eu falei anteriormente. O testemunho profundo, real desses homens enche o nosso coração de alegria e nos encoraja a continuar lutando para também hoje sermos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios de ousadia para defendermos a fé em Cristo, seja onde for, com a coragem e também a ousadia que Estevão teve para defender a sua fé. Então, eu recomendo todo o capítulo 7, porque vai culminar com a sua morte, mas antes disso, vamos ver uma bela defesa da fé
e o autoconhecimento que esse homem tinha de toda a história do Velho Testamento e de como Deus agiu tempos e fora de tempo. Seu testemunho corajoso deu início à primeira onda de perseguição aos cristãos, que vai acontecer aí a partir do capítulo 8. Como resultado, as boas novas se propagaram ainda mais, pois os cristãos que fugiram de Jerusalém proclamaram a mensagem de Jesus por toda parte. Vamos encontrar isso do capítulo 8, a partir do versículo 4 até o versículo 11 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19 ao 21. A morte de Estevão é o primeiro exemplo do ditado que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Seu martírio marcou o início da expansão das boas novas para além das fronteiras do judaísmo, o que levou o cristianismo a se tornar, mais que qualquer religião, uma fé mundial. A forte expressão de fé que vemos em Estevão, até mesmo quando estava morrendo, pode ter contribuído para a conversão posterior de Saulo, que deu testemunho do seu apedrejamento. A vida de Estevão lembra que o testemunho cristão fiel pode gerar forte oposição. Por vezes, os cristãos têm de pagar um alto preço por falar abertamente de Cristo, mas para o crescimento da igreja não existem barreiras insuperáveis. Quero ainda destacar que quando ele vai dizer que o meu espírito, ele vai falar nessa despedida, quando ele está sendo já apedrejado, ele vai dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. De modo semelhante a Jesus, Estevão faz essa oração antes de morrer, pedindo o perdão de Deus para os seus opositores, para os seus perseguidores, para aqueles que o mataram. Como poderia ele querer perdoá-los? Estevão estava cheio do Espírito Santo, como diz o versículo 55 desse texto, que diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Temos aqui a oração do primeiro mártir, temos aqui uma oração ousada, corajosa, cheia de amor, cheia de perdão e também cheia da unção do Espírito, como eu já li anteriormente. Ele estava cheio do Espírito Santo e nós queremos então clamar que Deus nos dê essa ousadia e essa capacidade de amar, de perdoar e de ser instrumento de Deus para reconciliar miseráveis pecadores à glória de Deus. Estevão faz isso através da sua vida, quando ele pede perdão e ele reconcilia os seus opositores, os seus inimigos, e ele então pede que Deus os perdoe, como Deus realmente vai perdoar. A partir do capítulo 9, vamos encontrar aqui a conversão de Saulo e cremos que a oração de Estevão foi respondida nesse fruto glorioso, porque Paulo marca profundamente a história da igreja do primeiro século e continua marcando até hoje. E nós sabemos que Deus respondeu sim à oração desse homem que morreu, mas deixou esse testemunho extraordinário para nos ensinar a continuar orando ainda hoje, fazendo como ele fez. Abrindo mão de privilégios, abrindo mão de conforto pessoal, abrindo mão da sua própria vida para o alcance da conversão de outras pessoas que continuariam marcando o cristianismo até os dias de hoje. Que Deus nos ajude, que seja um dia para orarmos e buscarmos a Deus, perdoarmos os nossos inimigos e continuarmos amando e glorificando a obra de Deus em toda a terra. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.